Que a paz de Cristo seja abundante em seu coração. Nós estamos chegando mais uma vez no seu canal para trazer mais um subsídio das lições bíblicas CPAD. Você sabe que nós estamos estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O nosso estudo neste trimestre está baseado na Epístola de Paulo aos Efésios. E esta já é a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. O nosso texto áureo está em Efésios 2:11, que diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática da nossa lição diz que outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se a descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A nossa leitura bíblica em classe está na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, e também na Epístola aos Romanos, o capítulo 4, e os versículos 12 a 14. Se você está conhecendo agora o nosso canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, deixe também o seu comentário. Eu sou grato pelos irmãos que estão acompanhando os nossos vídeos, mesmo em um número menor. Percebe-se em todos os professores que produzem vídeos para o YouTube o quanto caiu o número de visualizações. Eu também cheguei a imaginar que era só no meu canal, mas realmente caiu o número de visualizações de todos os professores que produzem vídeos, devido a muitas igrejas não estarem tendo as suas aulas presenciais. Então, muitos irmãos não assistem, não se preparam. Olha, não é assim. Mesmo que na sua igreja local não esteja ocorrendo as aulas presenciais, é importante que você assista a pré-aula, que você estude a sua lição mesmo em sua casa. Não deixe de fazer isso. Sou grato por aqueles que têm nos acompanhado. A condição dos gentios sem Deus. Vamos começar então esta pré-aula definindo o que é gentios. Antes de você iniciar aí os seus comentários, você precisa fazer estas definições. Gentios, a palavra no hebraico é goim, que significa nações ou estrangeiros, em contraste com Israel. No grego, a palavra etnos é um termo genérico que indica também nações. Mas numa definição geral, gentios significa aquele que não é israelita, aquele que não é judeu, é um gentio. Então, todos os povos, nações que não faziam parte de Israel, não eram descendência de Abraão, não tinham passado pela circuncisão, eram chamados de gentios. Então, esta é a definição básica do que é ser gentio. A condição dos gentios antes de Cristo vir ao mundo, antes do verbo se fazer carne. Olha só a situação, a condição dos gentios. E quando eu falo de gentios, eu estou falando de nós, todos que éramos estranhos à aliança de Deus com Abraão. Primeiro, eram incircuncisos. Nós já vamos estudar, já vamos falar sobre a circuncisão. Segundo, estavam sem Cristo. Terceiro, estavam separados de Israel, da comunidade de Israel. Quarto, estavam longe da promessa. Em quinto lugar, estavam sem esperança. E em sexto lugar, estavam sem Deus no mundo. Então, estudando aí Efésios 2, os versículos 11 e 12, você vai ver claramente aí estas 6 etapas aí de qual era a situação dos gentios
até que o Verbo se fizesse carne, até que Cristo propiciasse a todos aqueles que o recebessem a salvação e acabasse com esta separação entre gentios e judeus. Em primeiro lugar, o que era a circuncisão? Porque eu estou falando que os gentios eram incircuncisos, os judeus praticavam a circuncisão, mas o que era circuncisão na Bíblia? Então, circuncisão é a amputação do prepúcio masculino, sendo um dos mais antigos costumes da antiguidade, praticado por diversos povos. Então, perceba que essa não foi uma prática exclusiva dos hebreus. Quando Deus ordenou a Abraão, nós já vamos mostrar aqui o texto, outros povos também já praticavam a circuncisão, que nada mais era do que cortar o prepúcio masculino. O vocábulo português, olha só, o vocábulo na nossa língua, no nosso idioma português, deriva-se do latim, que significa cortar em redor, referindo-se à pequena cirurgia na genitália do homem. Aquela pequena cirurgia era chamada de cortar em redor. Então daí que vem a palavra circuncisão. Quando que se iniciou a circuncisão na Bíblia? Esta é uma pergunta, já que você vai mostrar aos seus alunos o que é ser circuncidado, o que era ser um incircunciso na Bíblia. Então, é preciso mostrar quando que se iniciou. Em Gênesis 17, versículos 10 a 14, nós temos a ordenança divina a Abraão como sinal da aliança entre Jeová e o seu povo escolhido. Veja que Deus escolhe Abraão, Deus chama Abraão lá no finalzinho do capítulo 11 de Gênesis, para que da descendência de Abraão venha o Messias. E Deus vai fazer um pacto, aliança com Abraão, e a circuncisão que Deus ordena a Abraão em Gênesis capítulo 17, versículos 10 a 14, é um sinal desta aliança. Olha só, você lendo esse texto, não vou ler agora, mas o versículo 13, mesmo que o homem não fosse hebreu, para viver no meio do povo de Deus, deveria ser circuncidado. Então, ali na casa de Abraão, todos foram circuncidados. Abraão, Ismael, seu filho, e também aqueles que faziam parte, aqueles que trabalhavam na sua casa, mesmo que não fossem descendentes de Abraão, não fossem da família de Abraão, mesmo que fossem escravos, trabalhadores de outro povo, para ele viver ali na casa de Abraão, ele foi circuncidado. Então veja que neste dia em que Deus dá esta ordenança, que está registrada aqui no capítulo 17 de Gênesis, todos os homens da casa de Abraão foram circuncidados. Em Gênesis 17, versículos 23 e 27, aqui você vai ver a prática. Nós vemos então Abraão com 99 anos e Ismael, seu filho, o filho de Agar, o filho do atalho, Ismael, filho de Abraão, com 13 anos e toda a sua casa, cumprindo a ordem divina e estabelecendo uma aliança com o Senhor. Então, nos versículos 10 a 14, nós vemos Deus ordenando a Abraão. Nos versículos 23 a 27 do capítulo 17 de Gênesis, nós vemos Abraão com 99 anos, seu filho Ismael com 13 e toda a sua casa, todos os homens cumprindo esta promessa que tipificava uma aliança entre a casa de Abraão e o Senhor Jeová. Interessante que Deus vai dar a ordem para que todo menino nascido na casa de Abraão, a partir dali, ao 8º dia, seja circuncidado. Então é por isso que os judeus, por toda a Bíblia, eles circuncidam um menino no 8º dia. Mas veja que Ismael
tinha 13 anos, né? Então é por isso que os povos islâmicos até hoje praticam a circuncisão. E é interessante que eles observam esta idade, a idade de 13 anos, porque Ismael, que é pai de todos os árabes, Ismael foi circuncidado com 13 anos, conforme está aí no texto de Gênesis 17. Olha só, os gentios eram estranhos à aliança. Então vamos observar essa parte, porque isso na tua lição aí está no segundo tópico da nossa lição. Os gentios eram estranhos à aliança, tanto em relação à aliança abrâmica, quanto em relação à aliança que Deus fez com Moisés no Sinai, e também com relação à aliança que Deus fez com Davi, o pacto davídico. Então, em relação a qualquer uma dessas alianças, os gentios estavam excluídos, não faziam parte. Olha só, em Êxodo 19, versículos 5 e 6, e quando eu falo deste texto, estou me referindo à aliança do Senhor Jeová com o seu povo no Monte Sinai. Ali o Senhor esperava que todos os hebreus se tornassem um sacerdócio real para ministrar a todas as nações da terra, ou seja, a todos os gentios. Deixa eu explicar isso rapidamente. Em Êxodo 19, Deus queria fazer de toda a nação hebreia, homens, mulheres, de todas as tribos, das 12 tribos, fazer deles um sacerdócio real. E aí a pergunta inevitável é, se todos eles fossem sacerdotes, a quem eles ministrariam? Ora, eles ministrariam às demais nações da terra. As demais nações da terra seriam ministradas, trariam seus dízimos a Israel, e aconteceria aquilo que vai acontecer durante o reino milenar. Mas você sabe que o povo falhou, o povo construiu um outro Deus, um Deus bezerro, veja só, e somente uma das tribos não entrou nesta apostasia, que foi a tribo de Levi. Então, ao invés do Senhor fazer um sacerdócio mundial, universal, melhor dizendo, ele fez um sacerdócio nacional, e é isso que nós notamos aqui nos textos de Êxodo 19 e 20. Nós vamos ver a consequência disso lá na frente, quando Moisés desce do Monte Sinai e vê toda aquela apostasia, aquele primeiro carnaval da história, ele quebra as tábuas da aliança. Então somente a tribo de Levi fica com o Senhor, e são os levitas que executam o juízo sobre as demais tribos, e é da tribo de Levi que será feita sacerdócio, um sacerdócio temporário e um sacerdócio limitado. É muito interessante que você observe isso. Os hebreus falharam, aqui em Êxodo, os hebreus falharam, houve apenas um sacerdócio nacional ao invés de um sacerdócio universal, que era o plano de Deus. Os gentios continuaram longe, sem um testemunho e sem esperança. Ora, se os hebreus não cumpriram o seu propósito, que era ser um reino sacerdotal, e isto ficou reservado para a igreja, como você lê em 1 Pedro 2:9, né? Então, neste período do Antigo Testamento, até a vinda de Cristo, até a obra de Cristo no Calvário, os gentios continuaram longe da aliança, longe das promessas, sem testemunho e sem esperança também. Olha só a situação dos gentios. Esta era a minha, a tua situação, se Cristo não viesse e não nos resgatasse, não quebrasse a parede de separação. Então veja a maravilhosa presciência divina que antes da fundação do mundo elegeu e predestinou a igreja. A igreja, ela é formada por todos que foram regenerados. Podem ser judeus, podem ser gentios. Por que Deus fez isso? Porque Deus sabia que a descendência de Abraão, os israelitas, falhariam. A circuncisão do prepúcio masculino era apenas um símbolo da circuncisão do coração. Aqui entra algo que
eu sempre falo aqui, falo muito aqui, é a respeito da tipologia bíblica. Muita gente não entende isso. E quando você não entende a tipologia bíblica, a simbologia, acaba criando doutrinas, acaba não entendendo o propósito de Deus. Vamos ler agora Romanos 2, versículo 29. Romanos, capítulo de número 2, e o versículo 29 diz assim: Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Parece que o apóstolo Paulo está invalidando aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, os preceitos da lei. Não é isso, ele está dizendo que tudo aquilo era uma lei cerimonial que apontava para esta verdadeira circuncisão, que é a circuncisão do coração e não da carne do prepúcio masculino. Olha só a profundidade teológica que Paulo traz aqui. Nós vamos ver outros textos de Paulo a respeito deste assunto. O que o homem necessita não é algo que outros homens pudessem fazer com as suas próprias mãos. Por isso, a circuncisão era apenas um símbolo, era apenas uma tipologia. Na nova aliança, o que importa é ser uma nova criatura. E agora nós vamos ler alguns textos para nós firmarmos isto. Olha só, Gálatas, capítulo de número 6 e o versículo 15. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, Paulo está dizendo que na nova aliança que Cristo inaugurou no Calvário, tanto faz se fisicamente o homem é circuncidado ou não é, porque a verdadeira circuncisão é um novo nascimento. O que importa realmente é ser uma nova criatura. Outro texto que poderíamos mencionar aqui é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e é isso que realmente importa. Para fechar aqui esse pensamento, ainda nas cartas de Paulo, Filipenses capítulo 3, e o versículo 3 diz assim: Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Olha só a profundidade teológica do ensino apostólico aqui no Novo Testamento. Para que nós possamos concluir, eu quero voltar aí à Epístola aos Efésios, o capítulo 2, e a sequência do texto, porque na nossa lição você tem somente os versículos 11 e 12, e daí Romanos 4, onde Paulo fala que Abraão recebeu aí a ordenança da circuncisão ainda antes da lei, né? Então, mostra aí que o patriarca Abraão, ele obedeceu ao Senhor antes da lei, antes do Sinai. Foi pela fé, ele creu na palavra de Deus, ele creu na ordenança divina. É isso que Paulo ressalta no capítulo 4 de Romanos. Mas eu queria ainda em Efésios, para concluir aí esta pré-aula, que nós pudéssemos ler ou apenas observar os versículos que estão a seguir. Capítulo 2, versículos 13 ao 22. E ali eu quero destacar o versículo 15, onde diz que na sua carne, Jesus Cristo, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Na antiga aliança
era muito importante que os homens observassem os rituais cerimoniais. Na nova aliança, não há mais essa necessidade, porque na sua carne Cristo desfez, ou seja, Cristo cumpriu tudo, tudo convergiu em Cristo. Então agora nós precisamos ser novas criaturas, nós estamos em um novo estágio, nós estamos vivendo um novo tempo, a plenitude dos tempos, a dispensação da graça, e é nesta dispensação em que nós usufruímos de tudo aquilo que Cristo fez na cruz, não havendo mais separação entre judeus e gentios. Então, Jesus Cristo, ele aboliu a separação. Nesse texto você vai ver isso claramente. Versículos 13 e 14, você vai ver que ele derrubou a separação, derrubou a parede. Agora todos os salvos podem ser chamados de povo de Deus, não importa de qual etnia seja, não importa se é negro, se é branco, se é indígena, se é aborígene, se é asiático, não importa, todos aqueles que passam pela regeneração, que nascem da água e do Espírito, agora fazem parte de um corpo só, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e não há mais necessidade de fazermos essa separação em quem é gentio, ou quem é judeu, ou quem é brasileiro, quem é argentino, americano. Não há mais essa necessidade, porque todos aqueles que nascem de novo fazem parte deste único povo, deste povo eleito e predestinado à salvação. Que Deus em Cristo abençoe a todos ricamente, em nome de Jesus.